E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma aula, né? Eu sou Karine Santos e esse é o cursinho Vem para Unir. Sejam todos bem-vindos. Quem não está inscrito no canal, ok? E quem já está inscrito, segue a gente aí, está seguindo as nossas aulas. Parabéns, né? Por ter chegado até aqui. E vamos para mais uma aula de Química. Eita, a aula de hoje tem que ter bastante atenção, é pegadinha no Enem. E vamos falar sobre cálculos estequiométricos. Prepare a tabela periódica, viu? Que nós vamos usar bastante hoje. Então, o que eu posso dizer para vocês sobre cálculos estequiométricos? Um bolo. É complicado falar isso, né? Mas quem aí já está acostumado com a cozinha, preparar algumas receitas aí, vai saber do que eu estou falando. Bom, se você vai preparar uma receita, você tem que seguir a risca, certo? As etapas, os ingredientes, que são bastante importantes. E se eu quero fazer um bolo numa proporção maior, se na receita tá me dizendo para colocar 4 ovos para meio quilo, para 500 gramas de farinha de trigo, quantos ovos eu vou colocar por acaso? Se eu quiser fazer com 200, quanto de leite que eu vou usar, né? Para esses 4 ovos. Então, assim, o cálculo estequiométrico ele vai olhar bastante a proporção em uma reação, falando de reação, claro, né? Como nós temos visto aí nas aulas anteriores, certo? Vocês viram ali sobre as leis ponderais, né? Lavoisier, Proust. Então, vamos relembrar um pouquinho. E balanceamento. Sempre, gente, sempre. Balanceamento. Então, só relembrando um pouquinho do que vocês já estudaram, acredito que na escola aí, sobre as condições ideais para que uma reação aconteça. Então, nós vamos considerar que essa reação ela esteja acontecendo com os reagentes 100% puro, né? Com rendimento 100% de reação, ela vai ser completinha e a quantidade de substâncias presentes, né? Na proporção exata indicada pelos coeficientes. Lembram dos coeficientes? Aquele número inteiro que vai ali antes da molécula? Pois é. Então, é muito importante que vocês relembrem aí sobre o balanceamento, viu? Então, considerando que 1 mol equivale a 6,10 elevado a 23 moléculas, ok? Em alguns livros eles colocam 6, outros 6,02 ou 6,024, 0,23. Então, aqui arredondando, vamos deixar como 6 vezes 10 a 23 moléculas, ok? Contidas em 1 mol. 1 mol de reagente contém 6,6 vezes 10 a 23 moléculas. E que também equivale a massa molar em gramas por mol. Então, se você for pegar lá na tabela periódica, a gente vai ver ali uma massa molar do hidrogênio. Massa molar do oxigênio, 16. Massa molar do carbono, 12 gramas por mol, ok? E também equivalente mol equivale a 22,4 litros na CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, ok? Então, vamos, no decorrer da aula de hoje, a gente vai relacionar algumas unidades de medida, ok? Então, vamos começar com a quantidade de matéria por quantidade de matéria. Um exemplo, a gente vai trabalhar bastante exemplos, tá, gente?
É bastante cálculo a aula de hoje. Então vamos lá, quantidade de matéria. Qual a quantidade de matéria do álcool etílico C2H6O que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbono, supondo que a reação de combustão foi completa, ok? Ou seja, então a gente vai supor aí que tinha quantidade de oxigênio suficiente para esse processo de combustão do álcool etílico, ok? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, balancear a equação. Colocou a equação aí, faz o balanceamento, viu que tem a quantidade de carbono está certa dos dois lados, que a quantidade de hidrogênio está certa dos dois lados, que oxigênio também estão certos dos dois lados. Equação balanceada, aí a gente vai partir para o cálculo. Então, a gente tem aqui, a gente vai trabalhar o que nessa questão? Álcool etílico e gás carbônico. Então, vamos lá fazer a regra de 3. Vamos fazer, a gente vai usar bastante. Então, vamos lá, fazer a proporção. A gente colocou aí, como aqui o meu índice está 1 aqui, né? O meu coeficiente, perdão. Meu coeficiente é 1. 1 para a molécula, então, de álcool etílico, então vai ser o quê? 1 mol, ok? E para o gás carbônico, CO2, quanto? Aqui a gente tem o coeficiente 2, então são 2 mol. 2 mol. E aqui, o que o exercício ele quer saber? Ele quer saber o quanto de álcool etílico que eu preciso para formar ali, na combustão, para formar 12 mols de CO2. Então, a gente vai fazer a regra de 3. Se inicialmente eu tenho 1 mol reagindo, formando 1 mol de álcool etílico, formando 2 mol de CO2, quanto de álcool etílico vai formar 12 mol de CO2? Então, faz a regra de 3, né? Substitui, a gente tem 6 resultados. 6 mol de álcool etílico para formar 12 mol de CO2, ok? Então, para obter 12 mol de gás carbônico, é necessário queimar completamente 6 mol de álcool etílico. E só vamos lembrar também, viu, gente? Dessa nossa proporção aí que a gente viu de leis ponderais. Vocês observem que aqui a gente seguiu a proporção, né? De 1 para 2. Então, 1 mol para 2, então vai ter 6 mol para 12. Ok? Então, vamos lá. Agora, massa-massa. Outra relação aí, estequiométrica. Então, o que a gente tem? Se calcularmos as massas molares de cada substância, vamos lembrar o que é massa molar, gente? Vamos relembrar? Pega a sua tabela periódica aí. Aí a gente tem o elemento e embaixo do elemento a gente tem a massa, ou dependendo, tem tabela que coloca em cima, mas geralmente é embaixo, que vai estar ali em gramas. Então, essa massa molar vai equivaler a 1 mol de substância. Aqui, tá vendo? Aqui a gente tem 1 mol dessa substância. Se eu quero do carbono, eu vou olhar só do carbono. Quantos? E depois multiplicar pelo coeficiente. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Se calcularmos as massas molares de cada substância participante da reação e multiplicarmos essas massas pelos seus coeficientes na equação química balanceada, teremos a proporção em massa das substâncias que reagem e das que são produzidas. É importante esse conceito que vocês vão usar para basicamente o restante dos cálculos, ok? Dá para usar para bastante coisa. Então, vamos pegar um exemplo, vamos resumir o que diz. Qual a massa de oxigênio necessária para queimar completamente 161 gramas de álcool etílico? Então, a gente aqui está trabalhando com massa em massa. Então, a gente vai pegar aí. Calcula no caderno de vocês, coloca aí no caderno de vocês.
Qual que é a massa molar? Qual que é a massa molar do álcool etílico? Eu tenho um carbono. Qual que é a massa do carbono? 12. Então, aqui eu já vou multiplicar por 2. Porque eu tenho 2 carbonos. Qual que é a massa molar do hidrogênio? 1. Vou multiplicar por 6. Qual que é a massa do oxigênio? 16. Aqui, como não tem outro índice, então é um só, vai ser só 16. Então, eu vou somar todas essas massas. Eu tenho a massa da molécula. Ok? E como o coeficiente é 1, então eu vou multiplicar por 1. Agora no oxigênio, porque aqui a gente vai trabalhar com etanol e oxigênio. Aí a gente tem oxigênio aqui na reação balanceada, né? Eu tenho 3 moléculas de O2. Uma molécula de O2 equivale a 2 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem 16. Então, se eu tenho 2 átomos, vai dar 16 vezes 2, 32. Que aí eu vou multiplicar pelo coeficiente, ok? Para resolver a questão. Então, se eu tenho 161 gramas de C2H6O, de etanol, para quanto que eu vou ter de oxigênio? Quanto que eu vou precisar de oxigênio para queimar aí esses 161 gramas? Visto que inicialmente eu tenho aqui, 46, que é a massa da molécula, 46 vezes 1, que vai reagir aí com 3 vezes 32, vai dar o quê? 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 96 gramas de oxigênio para 46 gramas de etanol. Então, para 161 gramas de etanol, quanto que eu vou precisar de oxigênio? Regra de 3, né? Então, a gente vai ter 336, vamos precisar de 336 gramas de O2 para queimar completamente essas 161 gramas de C2H6O, ok? Outra é constante de matéria e constante de Avogadro. O que é constante de Avogadro? Existe uma relação de proporcionalidade entre o número de partículas elementares de uma amostra, que é N, e sua quantidade de matéria, que é N. Que a gente vai trabalhar com os dois. Visto que essa quantidade aqui de partículas é N, viu, gente? Que vai corresponder a Avogadro, número de Avogadro. A constante de proporcionalidade que permite a passagem de quantidade de matéria para o número de partículas elementares é a constante de Avogadro. Então, eu vou ter para um átomo corresponde a 6,02214 vezes 10 a 23. Ou seja, a gente resume aí a 6,02 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro, que a gente viu lá no início. Aqui, 1 mol, a gente vai ter, corrigindo, viu, gente? Não é um átomo, não. 1 mol. A gente vai ter 6,02 lá, né? Aqui ele resumiu, mas 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Daquele reagente, daquele constituinte. Moléculas. Então, esse é o número de Avogadro, essa é a constante de Avogadro. Como que a gente vai aplicar isso? Um exemplo, quantas moléculas de gás oxigênio são consumidas na combustão de 5 mol de álcool etílico? Como que a gente vai fazer isso? Olha lá, a gente vai trabalhar aí com a base 10. Então, se em 1 mol de álcool etílico
reagindo com 3 de oxigênio, 3 mols de oxigênio, visto que a gente vai ter esse O2 vai equivaler a 6,10 a 23 moléculas. Se em se no gás de oxigênio eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou multiplicar pelo coeficiente. Quantos mols que eu vou precisar? Quantos mols que eu vou precisar de oxigênio, né? Para reagir, para formar esses 5 mols de álcool etílico. Então, aí eu jogo na regra de 3 mais uma vez, né? E calculando isso daí, eu vou ter 9 vezes 10 a 24 moléculas de oxigênio. Ok? Então, nessa combustão aí de 5 mols de álcool etílico, vão ser consumidos 9 vezes 10 a 24 moléculas de oxigênio. Então, eu preciso de todo esse quantitativo de moléculas de oxigênio para reagir com esses 5 mols de álcool etílico. Ok? Próxima proporcionalidade. Eu vou usar a constante de Avogadro novamente, só que na proporção em massa. Então, como a constante de Avogadro é proporcional a uma quantidade de matéria igual a 1 mol, como a gente viu lá no início, essa quantidade de matéria se relaciona à massa molar da substância. Massa molar que a gente também acabou de ver, ok? Massa ali do átomo. Podemos associar diretamente a constante com a massa molar, na proporção indicada pelos coeficientes da equação balanceada. Mais uma vez, não se esqueçam, sempre a equação tem que estar balanceada para você saber corretamente qual é a quantidade aí que você vai utilizar, ok? E para que a reação aconteça, né? Então, a equação tem que ser balanceada. Então, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas vai equivaler a 1 vezes a massa molar da substância. Exemplo. Qual o número de moléculas de etanol, ou álcool etílico, né? Que ao sofrer combustão completa com gás oxigênio suficiente, tá? Vamos, aquelas considerações, né? Fornece uma massa de água equivalente a 162 gramas. Então, mais uma vez, 1 mol aqui. 1 mol de álcool etílico, de etanol, equivale a quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de álcool etílico. Multiplicando pelo coeficiente sempre, né? O coeficiente é 1, então não vai alterar o valor. Só que a gente a gente quer saber quanto utilizar na água, né? Através da massa da água. Então, mais uma vez, massa molar. Qual que é a massa molar da água, gente? A gente pega aí oxigênio, 16, mais 2 átomos de hidrogênio, que é 2, né? Então, 16 mais 2, 18 gramas, que é a massa molar. E vai equivaler a 3, multiplicando por 3, que é o coeficiente. Então, se eu tenho 18 gramas de água, que é o inicial, né? Quanto que eu vou precisar de etanol utilizando 162 gramas de água? Mais uma vez, substitui aqui na regrinha de 3, que aí nós vamos ter 162, que a gente vai multiplicar cruzado, né, gente? 162 multiplicando por 6,02 vezes 10 a 23 e vai dividir por 3 vezes 18, né? Resumindo o cálculo. Então, eu vou ter 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de etanol para formar aí 162 gramas de água, visto que a combustão é completa nesse caso, ok?
mais um, eu acredito que ela seja a última, quantidade de matéria por volume. Então, o volume molar é proporcional a uma quantidade de matéria igual a 1 mol. Gente, é importante vocês observarem esses conceitos, viu? Para vocês saberem aplicar na hora dos exercícios. Então, o volume molar é proporcional a uma quantidade de matéria igual a 1 mol. E, portanto, igual aos coeficientes da reação balanceada. Então, a gente vai ter 1 mol de moléculas equivale ao volume molar da substância. 1 vezes o volume molar da substância. Ok? Então, o mol de moléculas que a gente viu, quanto? 6,02 vezes 10 a 23. Equivale a 1 mol. Só que aqui a gente vai trabalhar com volume. Então, é um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Só lembrando, gente, que aí na questão de volume, das condições normais de temperatura e pressão, a gente tem o quê? Que a gente vai trabalhar com pressão, volume e temperatura. Então, de pressão, a gente vai trabalhar com 1 atm. 1 atm vai equivaler a 101.325 Pascal. Ok? Se a gente for trabalhar com Pascal, que no caso, nessa questão aqui, a gente vai trabalhar com pressão em Pascal, e não em atm. A temperatura, sempre a gente vai trabalhar em Kelvin, ok? Então, Kelvin é 273,5. Se você quer saber em graus Celsius, você vai só somar com a temperatura em graus. Por exemplo, se eu quero saber em 25 graus, então eu vou somar 273 mais 25, ok? E volume, como a gente viu lá no início, lembrando, voltando, o volume, a gente vai trabalhar 1 mol aqui. 1 mol vai equivaler em 22,4, ok? Essas unidades que a gente vai trabalhar na estequiometria em quantidade de matéria e volume, ok? Então, vamos lá para a questão. Dada a reação de combustão do etanol, aí, do álcool etílico, feita sob temperatura de 300 Kelvin e pressão de 120.000 Pascal, calcule a quantidade de matéria de álcool etílico necessária para liberar 103,95 litros de CO2. Por onde que a gente começa? A gente vai relembrar aquelas formulazinhas, né, da lei dos gases. Lei dos gases gerais aí, pressão, volume e temperatura. Então, nesse caso, que a gente vai utilizar pressão vezes volume, dividido pela temperatura. Então, a gente vai trabalhar inicial e final. Por quê? Aqui, pela reação lá, né, álcool etílico e CO2 está lá do outro lado. O álcool etílico mais oxigênio reagindo, a combustão vai formar CO2 e água. Então, o CO2 está lá do outro lado. Então, vai ser a parte final. Então, a pressão inicial que a gente tem nas condições normais de temperatura e pressão. Aqui, nesse caso, a gente vai utilizar aquela... Perdão, deixa eu tirar aqui. Nesse caso, o que a gente vai utilizar? As condições normais de temperatura inicial, como parte inicial, ok? Então, aqui no exercício, ele colocou como 100.000, né? Que é a pressão, Pascal, 100.000 Pascal. Multiplicando pelo volume inicial, que ele colocou como 22,7, 22,4, não vai impactar muito, não. Que é o volume, em 1 mol. E 273,5 kelvins, que é o inicial. Iguala aí a pressão final, que ele colocou aqui, ó. Pressão em 120 Pascal. Volume final é o que a gente precisa descobrir, né?
temperatura 300 Kelvin, como ele colocou aqui. Okay? Então, fazendo toda a regra de 3 também, o volume final ficou em 20,79 ou 20,8 litros. Importante, esse volume é o volume ocupado por 1 mol de molécula, tá? 1 mol de molécula sob pressão de 120 pascal, ok? Como a gente viu aqui no início da combustão do álcool etílico. Essas são as condições, ok? Agora a gente vai saber a quantidade, agora a gente precisa saber a quantidade de matéria, já que a gente tem um volume específico que é do CO2, 103,95. Então, vamos lá. Vamos voltar para a equação balanceada. A gente tem 1 mol de álcool etílico pela reação, vai reagir, vai formar, a gente vai trabalhar em volume, hein, gente? Então, vai formar aí 20,79 que a gente calculou lá no cálculo anterior, que é o volume inicial aí da reação. Perdão, volume inicial da reação não. É o volume da reação, ok? É o volume da reação que a gente vai multiplicar pelo coeficiente do CO2. Agora, o volume de 103,95 é o que a gente vai calcular em a quantidade de álcool etílico para ter essa combustão. Então, a gente tem um padrão de referência, que é o da reação, ok? 20,79, e esse 103 é o volume que a gente vai alcançar, determinado por X quantidade de álcool etílico, ok? Então, mais uma vez, regra de 3, volume final, aí, quantidade de matéria que a gente precisa para produzir 103,95 litros de gás carbônico. Eu preciso de 2,5 mol de álcool etílico. Queima completa. Então, para que a combustão seja completa, tá? Essa é determinante, que a combustão seja completa para a gente atingir essa quantidade de matéria, viu, gente? E também o volume, ok? Só lembrando. Então, pegue aí esses conceitos que a gente viu anterior e vamos para a lista de exercícios, ok? Bons estudos e nos encontramos na live, ok?